Graça e paz, queridos. Amém? Isaías 17, Isaías 18. Na verdade, esses capítulos, Isaías continua proferindo a mensagem de Deus, né? E dessa vez é a mensagem de advertência para Damasco e Efraim. Oremos nessa hora, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, seja engrandecido o teu nome. Estamos na tua casa para estudar a tua palavra e nós pedimos que a ajuda do teu Espírito Santo seja sobre nós. Fale conosco e abençoe a tua igreja, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Versículo 1 e 3, nós vamos notar que Isaías profetiza que Damasco será destruída, irmãos, tornando-se um monte de ruínas, né? A capital da Síria perderá sua importância e seu poder, e os habitantes serão dispersos. A previsão também se estende para o território de Efraim, prevendo que ele será totalmente desolado, né? O que nós estamos acompanhando, irmãos, no estudo da Bíblia? Deus usando o profeta Isaías para intercalar entre profecias e palavras de destruição, ele intercala com a palavra também de consolo ou de chamado para que o povo buscasse a Deus. Por isso esse texto se torna tão atual para nós, né? O chamado de Deus não mudou, irmãos. O que Deus continua dizendo é que ele pune o pecado, e ele pune os pecadores também, junto com os seus pecados, é claro, mas que ao mesmo tempo nosso Deus estende a mão para resgatar. Então às vezes a gente pensa assim: esse texto não tem muito a ver conosco, e como tem, irmãos, né? Deus pune o pecado e o pecador, mas ele chama o pecador também para a presença dele. Obrigado, viu, irmão Anderson? Então nós estamos vendo aqui esses dias, Isaías da mesma forma, proclamando o juízo de Deus sobre as nações ao redor de Israel. Ao mesmo tempo que Deus diz que vai punir as nações que maltratam Israel, ele diz também que vai punir Israel por causa dos seus pecados. O que a gente entende, irmãos, quanto mais a gente lê a Bíblia, se a gente prestar atenção no modo de Deus agir, eu já falei para os irmãos o seguinte, que a gente conhece o caráter de alguém, é pelas coisas que a pessoa faz, não é mesmo, irmãos? Não é? Uma pessoa que só faz coisa errada, a gente chama ele de quê? O caráter dele é bom ou ruim? Não é? Então a gente chama de mau caráter. Quando a pessoa faz coisas boas, você fala é bom caráter, não é? Então assim, você conhece o caráter das pessoas, é pelos que elas fazem, pelos que as pessoas fazem. Deus você conhece da mesma maneira, porém Deus, você não vai ver Deus fazendo coisa ruim em momento algum, mas você começa a conhecer Deus através das coisas que Deus faz, né? Tem gente que não conhece nada de Deus, porque eles nunca pararam para pensar nas coisas que Deus faz. Tem gente que não consegue imaginar que a comida, a bebida, a saúde, o marido, a esposa, os filhos, a casa, os bens que tem gente que não consegue ver que isso veio de Deus. Tem gente que consegue dizer que trabalhou muito, guardou, economizou. Então essa pessoa, pouco ela vai saber de Deus. Mas quando a gente começa a atribuir tudo que acontece nessa terra, é Deus que autorizou, é Deus que mandou, é Deus que permitiu e é Deus que fez, a gente começa a conhecer melhor o nosso Deus, irmãos. Por isso que na hora da angústia e na hora da aflição, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. De tanto que a gente viu Deus fazendo coisas grandiosas, a gente começa a entender, opa, Deus é possível, Deus é capaz, Ele pode fazer. Sabia disso? O povo de Israel, depois de ver Deus operando tantos milagres desde o Egito, quando eles mandaram os 12 espias observar a terra, não sei se os irmãos notaram, 10 daqueles 12 voltaram dizendo, não tem jeito, nós vamos morrer, o povo da terra é gigante, o povo da terra é poderoso. Os 10 voltaram dizendo assim, de fato o povo era gigante, o povo era poderoso, as cidades eram fortificadas, mas apenas 2, Josué e Caleb, irmãos, resolveram lembrar de tudo que Deus fez para trás. E aí Josué e Caleb começou a acalmar o povo, não gente, não diga isso, porque o Senhor Deus fez isso, fez aquilo, ele começou a lembrar. Ou seja, você conhece Deus pelo que Ele faz. Então se o nosso Deus Todo-Poderoso, você não vê Ele fazendo nada, nada Ele poderá fazer por você.
Mas se por outro lado você confia na palavra e nas coisas que a Bíblia diz que Deus faz, então você, no momento da luta e da dificuldade, no momento que você precisar de uma resposta divina, no momento que você precisar de um milagre, no momento que você precisar, que você notar, minhas forças acabaram, eu já não consigo mais, aí, se você crê no Deus da Bíblia, você vai falar, não, eu não posso, minhas forças se esgotaram, meus recursos acabaram, mas o Deus da Bíblia, o Deus que eu sirvo, fez no passado tantas coisas e Ele pode fazer agora. Amém, queridos? Então essa é a diferença, né, de a gente observar agora no livro de Isaías, que Deus está mostrando para nós no livro de Isaías, que Ele é soberano. O que é soberano? Ele está acima de tudo e acima de todos, e Ele pune o mal das pessoas, também Ele resgata aquele homem mau, se aquele homem mau resolver buscar socorro em Deus. Por isso que é bom a gente conhecer Deus, irmãos. De vez em quando, eu me deparo com pessoas que por causa dos pecados que elas cometeram no passado, elas não querem buscar a Deus, porque acham que Deus não pode perdoar. Que coisa! É preciso conhecer Deus, amém, queridos? É preciso conhecer Deus. Será que existe um pecado tão grande que Deus não possa perdoar? Existe um pecado que a Bíblia fala que para ele é complicado, né, irmãos? Lá Jesus vai ensinar as pessoas, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Enfim, a gente precisa, irmãos, entender o que Isaías aqui está mostrando para nós. Na sequência, aí nós vamos encontrar o versículo 4 e 6, ele vai falar do declínio de Efraim, como o enfraquecimento da carne, né? As cidades fortificadas do reino do norte serão reduzidas a quase nada, e haverá apenas um remanescente que vai escapar, comparado aos poucos grãos que permanecem após uma colheita. Os irmãos que já colheram aí, na verdade, né, já viram que nem todos os grãos você pega, dependendo da forma de colher. E quando eu passo agora, geralmente uma vez ao ano mais ou menos, eu estou lá na casa da minha filha, né, em Cuiabá, então a partir de Goiás eu começo a ver plantações, a partir de Goiás, Uberlândia já começa, né, Uberlândia, depois Goiás, o tempo todo, em Mato Grosso também a mesma coisa, a gente vê grandes plantações de soja, de algodão, de milho, enfim, essas são basicamente as que a gente vê. E o que eu noto? Eu noto que aquelas máquinas gigantes, quando estão colhendo, as coletadeiras, elas vão passando com aquele rolo na frente e colhendo os grãos. Você acha, irmãos, que ela colhe tudo? Não, irmão, não colhe não. Aquilo é a plantação muito grande, o cara colhe aquilo e está bom demais. Tem uns fazendeiros, que eu tenho notado que de um tempo para cá, o cara além de plantar, ele também cria gado. Por quê? Porque depois que ele colhe, sobra muita coisa. Ele põe o gado dele lá, e o gado vai e limpa e come, e ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Mas nunca que na colheita você colhe tudo, sempre fica algum grão para trás. Essa é a grande verdade. Então, aqui está dizendo para nós, nesse versículo 4, 6, que Efraim seria destruída ao ponto de ficar a carne enfraquecida, e as cidades fortalecidas seriam destruídas, reduzidas a nada. Haveria apenas um pouco remanescente comparado com os grãos que ficam para trás. Deus ia destruir de tal maneira aquela região que ficariam alguns lá como os grãos que ficam depois de uma colheita, né, que ficariam para trás. Então a gente vê, irmãos, aqui o julgamento de Deus sendo muito severo para esta nação, né, para este povo todo. Depois nós vamos ver, do versículo 7 a 8, o que vai dizer? Que depois da destruição, Isaías então começa a prever que as pessoas vão começar a buscar a Deus, o Santo de Israel. Elas vão abandonar os ídolos e elas iam buscar o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Mas veja bem, depois da destruição, eles viriam a buscar a Deus. Irmãos, o Brasil está sofrendo com uma destruiçãozinha aí, não está? Onde é mesmo? No sul. O sul está sofrendo. Mais uma vez o sul está sofrendo. Até onde eu escutei falando, aí tinha mais de 100 mortos. Os vídeos que a gente assiste são terríveis. Os irmãos não têm noção, né? A gente não tem noção da força da água. Quando a água resolve estourar, explodir, sair, é muito complicado. Está lá um povo sofrendo, irmãos. É um pequeno ponto de destruição que nós estamos vendo. E Deus aqui fala de uma destruição em massa, onde Ele ia permitir que toda aquela região fosse
punida pelos seus pecados. Estou falando da Bíblia agora, tá, irmão? Não estou falando do Sul não, hein? Longe de mim dizer que o Sul está sendo punido por alguma coisa, senão os irmãos confundem isso aí. Estou falando aqui, ó. Deus aqui também estava permitindo que acontecesse desastre, porém, a Bíblia está deixando que para nós claro, versículo 7 e 8, que depois daquele desastre, naquele tempo, será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto, de pele macia, porte terrível, desde o seu princípio, uma nação forte e vitoriosa, cuja terra os rios dividem. Um presente será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, lá no monte de Sião. Então o que Deus está falando? Está mostrando para nós que depois de tudo, haveria, lá na frente a gente veria que a graça e a misericórdia de Deus seria outra vez buscada. É preciso entender que o que Deus espera é que depois de uma crise, depois de uma tragédia, depois de um sofrimento, você busque a Ele. Sabia, irmãos? Sim, o que Deus espera é que depois de uma luta apertada, você busca a Deus. Mas você busca a Deus depois da luta? Eu vou ser sincero com vocês, eu me decepcionei demais com o ser humano. Em que sentido? Eu imaginei que depois de 2 anos de Covid, as pessoas iam buscar a Deus. Sinceramente eu pensei, vai ser um reavivamento na terra, o povo vai buscar a Deus. Irmão, que nada. Teve gente dessa igreja que não vinha e sumiu, nunca mais voltou. Ou seja, qual que é a minha interpretação? A minha interpretação é que o povo não aprendeu a lição, que depois da tragédia, Deus espera que a gente busque a Ele. E posso falar para você uma coisa que dói no teu coração? Uma tragédia igual ou pior virá outra vez, até que o povo busque a Deus. A Covid foi algo terrível, simplesmente tirou gente de nós assim. E quem está vivo aqui deveria buscar a Deus, mas nós deveríamos buscar a Deus com muito mais força, porque a esperança, o que Deus espera é que depois de uma crise, a gente busca Ele. Mas será que nós estamos buscando a Deus como deveria? Será que a Covid ensinou nós a lição? O que mudou na nossa vida depois de... Porque você foi poupado, irmão, e eu fui poupado, e teve pessoas que não foram poupadas. Deus permitiu aquilo para a gente buscar Ele, Deus poupou nossa vida. Irmãos, eu me sinto tão vitorioso de não ter morrido na Covid, e nem peguei, graças a Deus. Meu irmão, louva a Deus. Eu visitei gente com Covid, eu estive dentro de apartamento com gente com Covid, gente tossindo para lá e para cá, e nós não pegamos. Então, meu Deus, eu sou tão agradecido a Deus, que eu fui poupado para viver mais um pouco, e quantos dos nossos não foram? Mas, irmão, eu só te pergunto uma coisa, você está compreendendo que a expectativa de Deus é descer o pau, mas que depois a gente busque a Ele e reconheça que foi Ele que fez a pancada? Só que eu não estou vendo isso, irmão. Era para as igrejas estar lotadas, não era para caber de gente dentro da igreja. Você vê gente brigando, gente batendo, gente no mesmo jeito que antes, ou talvez pior, porque o povo achou que pode. O povo que sobreviveu acha que pode. Nós que sobrevivemos estamos achando que pode. Ao invés de a gente ir para o joelho, gente, eu vou para o joelho, eu agradeço tanto a Deus. Tanto, porque eu não parei minha vida. Você sabe que eu não parei, eu continuei fazendo as coisas. Eu estou dizendo para você, eu estava visitando gente com Covid, e a pessoa não sabia, e Deus me poupou. Então, queridos, olha, abra o olho, anota o dia que o pastor Edgar está falando isso. Deus vai permitir algo igual ou pior, porque Ele espera, e dessa vez não foi Sul, não foi Nordeste, dessa vez não foi Sul, não foi Minas Gerais com as tragédias da Vale, Dessa vez, irmãos, foi o mundo inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Não teve um lugar na face da terra que a Covid não entrou arrebentando. E vocês notaram com uma coisa? Que a Covid começou quando Deus quis, e ela terminou quando Deus quis. Você falar, mas foi a vacina foi um instrumento de Deus, mas teve gente que tomou vacina e pegou Covid, teve gente que tomou vacina e morreu. É Deus, irmão. Ele falou, eu vou deixar e eu vou tirar, e fez essas coisas todas, tá? Eu gostaria muito que vocês entendessem isso, tá? Verso 7 e 8 está deixando para nós aqui. Então, as pessoas voltariam para Deus depois
de toda tragédia, de todo estrago. Vamos seguir então? Aí você vai ver do versículo 9 ao 11, você vai ver do versículo 9 ao 11, aí vai descrever, olha bem, uma desolação total que aconteceria devido ao afastamento de Deus. Ele acabou de falar lá em cima que as pessoas voltariam para Deus, iam buscar a Deus depois de tudo, mas agora, é por isso que eu falei que Isaías intercala palavra de julgamento, de destruição, com promessa de salvação. Ali atrás ele falou 7, 8 que o povo voltaria a buscar a Deus, e agora ele já vai proferir uma palavra descrevendo a desolação total que aconteceria, porque o povo ia afastar de Deus. As cidades serão como lugares abandonados e os campos produtivos não iam dar mais fruto. E o profeta destaca que essas coisas acontecerão, olha bem, porque o povo esqueceu Deus, a sua salvação, e confiou na força humana e na força do ídolo. Essa é o grande fracasso do ser humano, é confiar na força humana e na força dos seus ídolos, ou seja, daquilo que ele serve. O que seria confiar na força humana? É você confiar que tudo que você tem é porque você trabalha muito. É você confiar que a saúde que você tem é porque você come boas alimentações, você faz exercício, que a saúde que você tem é porque você vai em bons médicos. Este é o fracasso do ser humano, confiar na força humana e nos seus ídolos, seus deuses. Não é que às vezes a gente confia mais no médico tal do que em Deus? Não, se eu for no médico tal, vai bater e valer. Está vendo, querido? Nossos ídolos. Não, se o pastor fulano orar por mim, eu vou ser curado. Se o pastor do chapelão orar, eu vou ser curado. Mas se o meu irmão da igreja orar, não vai dar em nada. Ídolos. E quantos ídolos a gente tem? Não é, queridos? Não é verdade? Então isso é a destruição do ser humano, confiar na força humana e não confiar no poder de Deus, que na verdade é o poder de Deus que está por trás de tudo, irmãos. O que eu entendo? Por trás de um bom médico, tem um poder de Deus operando milagre, amém, queridos? Amém? Por trás da ciência, tem Deus operando. Se a nossa força não estiver em Deus, não adianta o recurso humano. O cara era rico, milionário, o cara já tinha o próprio, ele vazou fora, foi para o topo do mundo, que é os Estados Unidos, para tratar o câncer, voltou e morreu. Foi uma tragédia, a morte dele abalou muito o Brasil, por ser uma pessoa carismática, um músico dos melhores. Por que será? Aquilo me ensinou uma coisa: se a nossa fé estiver em Deus, podemos ter solução, mas não confie na solução que o bem material, que o dinheiro pode. Então a gente erra muito, irmãos, nesse sentido, porque o milagre quem faz é Deus, tá bom, querido? Milagre quem faz é Deus, amém, queridos? Seguindo aí, nós vamos ver, versículo 12 ao 14, que Isaías vai concluir o capítulo 17, com uma visão de exércitos estrondosos que seriam dispersos como poeira, tá vendo? A previsão aqui é que exército poderoso seria desfeito como poeira, tá? Isso quer dizer o quê? Que o poderio humano contra o povo de Deus não tem poder e nem força nenhuma. Por isso que eu digo, irmão, se algo de mal está acontecendo com Israel, é pela permissão de Deus, porque não importa, a maior potência do mundo pode se levantar contra alguém que, se Deus falar não vai atingir, não será atingido, amém, queridos? E nós temos experiência na Bíblia, de quando Deus falou, delimitou a ação, ninguém pode interferir, ninguém pode pular isso, né? Apesar do alarde dos inimigos, eles desaparecerão como neblina, ele vai dizer, a neblina da manhã. Isaías mostra que a força e a segurança vêm de Deus, e os inimigos do povo de Deus serão todos derrotados. Isso é uma realidade que a gente precisa confiar e viver. É por isso que quando alguém se levanta contra mim, quando alguém se levanta contra você, tudo que a gente precisa examinar é pensar assim: será que eu estou debaixo das asas do Onipotente? Será que eu estou debaixo da vontade de Deus, estou protegido? Se você se vê debaixo das asas do Onipotente, se vê protegido, deixa eles fazerem o mal que quiserem, nada vai te atingir, amém, queridos? Nada vai te atingir, é assim que Deus age, e isso é muito importante, você conhecer o modo de Deus agir, para você descansar. Irmão e irmã, descansa em Deus, não preocupa além do que você precisa preocupar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa em Deus,
e deixa o resto com Ele, que Ele vai fazer. Milagre, amém, querido? Estou falando de milagre. O que é milagre? Milagre é algo sobrenatural, é algo que vai além do que a gente pode fazer. Pegar essa caneca aqui, tem a força de Deus operando, me dando saúde para eu fazer, mas é algo que sua mão alcança. Milagre, nós queremos referir muitas vezes, naquilo que é impossível, aquilo que é grande demais, vai além da sua força, e você começa a descansar e falar: até aqui, Deus, eu fui, agora o resto é com o Senhor. Amém, queridos? É igual você quando dorme hoje à noite, planejando que amanhã você vai trabalhar, não é? Aí você vai trabalhar para quê? Você vai trabalhar porque que você gosta, que é bacana, é legal, é o melhor lugar do mundo? Não, você vai trabalhar porque você precisa de dinheiro, não é assim? Para manter sua família, para o seu sustento. Então você faz assim: Deus, eu vou fazer o que me está nas mãos para fazer. Eu vou levantar e vou trabalhar. Minha mão pode ir até aqui, agora o resto é com o Senhor. Amém, queridos? O resto é com o Senhor, vai dar graça. É isso, irmãos, que nós queremos aqui colocar, para que a gente possa buscar a graça de Deus sempre, tá? Capítulo 18, Isaías vai mencionar uma terra, né? A terra das asas zumbidoras, que roça, que faz aquele ruído, provavelmente se referindo à Etiópia, até mesmo porque ele cita a Etiópia, né? Pela localização. E o capítulo vai começar com uma referência a mensageiros enviados pelo mar, indicando que este oráculo, que esta profecia, esta revelação é direcionada à nação, ao povo da Etiópia. Por isso que ele diz assim: ai da terra do roçar das asas, né? Do zumbido das asas, né? Que está além dos rios da Etiópia. Veja que ele chega a mencionar a Etiópia. Então aqui ele faz uma profecia, ele começa a falar uma profecia relacionada à Etiópia. Que Etiópia é essa, pastor? É a mesma de hoje? Sim, a Etiópia é a mesma de hoje. Havia uma relação muito grande da Etiópia, a gente vê ela no Velho Testamento, tá, irmãos? Em vários momentos, e acabou se descobrindo na década de 70 algo que ninguém no mundo imaginava. Existe na Etiópia, existia na verdade, que agora ela está quase toda, saiu de lá, mas não toda, existia na Etiópia quase que uma tribo inteira de Israel vivendo na Etiópia. Na década de 70, já falei isso para os irmãos, na década de 70 o exército de Israel montou um esquema para poder começar a trazer de volta aquela tribo. E tem vídeos trazendo, todos que quiseram voltar para Israel, voltaram e foram recebidos lá como cidadãos. É bem verdade que Salomão recebeu a rainha da Etiópia, vocês lembram lá? Que fez perguntas para ele, perguntas difíceis, ele respondeu todas, ela deu vários presentes. Conta-se a história, não a Bíblia, que ele casou com esta rainha e teve filhos, e ela fugiu de volta para a Etiópia, e lá cresceu esse povo, essa tribo. E existe também um estudo científico dizendo que possivelmente a Arca da Aliança foi levada com ela para lá, e lá ela está escondida e guardada. Tudo isso pode ser verdade ou não? Pode. Tudo pode ser verdade. E eu tenho um grilo na cabeça: onde foi parar a Arca da Aliança? Ninguém sabe. E dizem lá que tem sim sacerdotes da linhagem de Arão que ficam em turnos guardando a entrada de uma caverna onde essa arca está. Eu estou dizendo isso aqui, isso é paralelo, é coisa fora da Bíblia. Então aqui a palavra está sendo direcionada à Etiópia, e chega a dizer que é um povo alto de pele lisa. Olha bem, é incrível, né? Um povo de estatura alta e pele macia, um povo terrível desde o princípio, uma nação forte e vitoriosa. Enfim, vamos seguir, porque nossa intenção não é ficar no fato histórico, né? Mas seguir a Bíblia capítulo por capítulo, né? O versículo 3 vai trazer para nós uma declaração agora global. Ao mesmo tempo que acabou de falar da Etiópia, irmãos, especificamente, agora Isaías vai falar uma declaração, uma convocação para que a terra toda, os habitantes da terra, prestassem atenção ao sinal que Deus levantará nas montanhas ao som do toque da trombeta. E essa linguagem sugere o quê? Um evento de grande importância e de uma intervenção divina.
Muito bonito isso, e esse clamor para que o mundo e a terra toda pudesse contemplar esse sinal que Deus daria. Bem, pesquisa depois para vocês verem quantas guerras que Israel sai perdendo. Pra vocês terem uma ideia, irmãos. Em geral, Israel nunca perde uma guerra. Israel moderno que eu quero dizer, tá? O povo da agora. Em geral, irmãos, eles nunca perdem uma guerra. E sai sempre mais forte do que entraram. E um povo pequeno. O povo de Israel é pequeno, irmãos. Muito pequeno mesmo. Uma nação muito pequena. Mas por que será que ela consegue isso tudo? Se não a mão de Deus. Se não o poder de Deus. Tá? Então aqui a gente já vê uma proclamação, né? uma declaração, convocando a terra inteira para ver o que Deus faria. Logo em seguida, versículos 4 e 6, Isaías aqui vai usar uma metáfora agrícola para descrever a intervenção de Deus. Ele compara Deus a um agricultor que observa seus campos para colher no momento certo. E isso sugere que Deus está atento e vai intervir na hora adequada para colher a destruição dos inimigos e colher também colher a restauração do povo de Deus. Por que aqui ele faz essa comparação? Porque o homem que planta, tanto o que planta lá na região lá do centro-oeste brasileiro, que planta para o Brasil comer e para a terra inteira comer, e nesse sentido eu quero até chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Vocês sabem que o sul do Brasil é um dos maiores produtores de arroz, não é, irmãos? Rio Grande do Sul, sabia disso? Quem não sabia, fica sabendo. É melhor você ir comprar um arrozinho e estocar lá se você quiser. Não é para você comprar 10, não estoca tanto. Mas é porque você vai doer no seu bolso. E eu como pastor, eu sou o seu pastor, eu quero te orientar. Se você vai comprar semana que vem, irmão, corre, dá uma compradinha lá agora, porque pode ser que na semana que vem você já vai comprar ele mais caro. 15% da safra já era. 15% é muito, tá, irmão? Nós estamos falando de quem produz para alimentar o Brasil e parte do mundo que eles exportam. Já é uma queda grande. Rio Grande do Sul e Centro-Oeste é o celeiro do Brasil. Estou falando Centro-Oeste aqui de Goiás, os dois Mato Grosso e subindo lá para o lado de Rondônia. É o celeiro do Brasil. Eu sempre falei para vocês, se Deus não mandar chuva e sol na medida certa para essas regiões, nós estamos roubados. O mundo está roubado, porque não é só para nós que produz. Então assim, é só para os irmãos terem uma breve noção. Faz isso aí, tá, irmão? Dá um jeitinho aí, porque senão você vai sentir a diferença. E o versículo 4 e 6, então aqui o profeta usa uma metáfora como se Deus fosse o agricultor. Por que eu te falei isso? Porque o agricultor, ele fica observando o tempo, chuva, sol, né? Tem que ter chuva na medida, sol na medida. Se faltar, a produção já sofre com isso, tá bom? E tem um padrão de grão que não se vende, irmãos, tá? O homem lá da roça que planta para comer, se o milho ficar encruado, ele se vira e come, não é assim? Se o arroz não der direitinho, ele vai e come. Se o feijão não deu bom, ele come o que deu. Mas a produção, ela tem um padrão. Você vê que você vai comprar o feijão lá no supermercado, é um padrão. Antigamente tinha feijão péssimo e feijão melhor, você lembra? Agora é muito padronizado, porque é assim o sistema globalizado. Então tem um padrão. Se não der aquele padrão, é inutilizado. Então é preciso esse tempo. E o versículo 4 ao 8 está dizendo, 4 ao 6, Deus está dizendo assim: assim diz o Senhor, eu estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol, a planta precisa de sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da colheita. Olha que lindo. Por que nuvem do orvalho no calor da colheita? Irmão, os melhores lugares para produzir plantas, né, nesse mundo nosso tropical que nós vivemos, é uma estufa, é o lugar morno, é umidade, é água, vapor aqui, né, água, neblina e calor, é o que faz a planta crescer. E olha que lindo, Deus aqui se coloca como se fosse um agricultor. Porque antes da colheita, olha, como já caiu a flor, e quando as uvas amadurecem, cortará a foice os rebentos, tirará os ramos e se lançará a foice. Então Deus se coloca como um agricultor aqui, para dizer, né, do cuidado e como Ele espera que a nação se porte. Versículo 7, vai terminar, né, o capítulo com a visão de esperança, onde uma delegação de pessoas vindas de Cuxi ou da Etiópia vão trazer presentes ao Senhor dos Exércitos no Monte Sião,
representando o quê? Uma nação que reconhece o poder de Deus e se submete a Ele. Este versículo aponta para um futuro, onde as nações vão reconhecer a soberania de Deus. As nações vão reconhecer a soberania de Deus. E como nós, né, irmãos, como crentes, nós oramos para que isso aconteça. E lembra que sempre depois de uma luta, uma tragédia, a expectativa de Deus é que o povo se volte para Ele, que o povo resolva, né, de fato, louvar e glorificar o nome do Senhor. Concluindo, podemos dizer que esses 2 capítulos, assim como a maior parte do livro de Isaías, exemplificam a mensagem de Isaías sobre o poder de Deus sobre as nações, a inevitabilidade do julgamento sobre a desobediência e a promessa de restauração para aqueles que se voltam para Deus. Deus está sempre mostrando para nós que é inevitável o julgamento sobre a desobediência, tá? É inevitável, ou seja, a desobediência vai trazer o julgamento de Deus. E isso a gente precisa entender, que também Ele promete para nós a restauração. Amém, queridos? Isso é Isaías, tá? Isaías, promessa de restauração, julgamento, julgamento, promessa de restauração. Isso mostra o caráter de Deus. Deus é assim. Por isso a Bíblia vai orientar, para a gente não dar lugar ao diabo. A Bíblia vai dizer que dura a coisa é cair na mão de Deus. A gente pode até aprontar, mas se cair na mão de Deus é duro. Por quê? Porque é inevitável o julgamento, tá? Uma mãe boazinha e um pai bonzinho, quando o filho faz alguma coisa errada, o que o pai bonzinho e a mãe bonzinha faz? Releva, né? Mas com Deus é inevitável o julgamento, irmãos. Pisou na bola com Deus, tem julgamento. É preciso então recorrer a Deus, pedir a Ele a graça, buscar ao Senhor e buscar muito para que Ele possa reverter o julgamento. Porque Deus, Ele é o juiz, e Ele é juiz absoluto, né? Deus é a última instância, vamos dizer assim. Ele é juiz absoluto. Ele pode condenar e Ele pode justificar, Ele pode perdoar. Então por isso é inevitável o julgamento de Deus. Então é melhor a gente buscar Deus e viver uma vida tranquila na presença dEle, em nome de Jesus. Amém? Aqui nós encerramos. Oremos. Obrigado, Deus. Recebe a nossa alegria, a nossa gratidão pela noite abençoada que o Senhor vai nos dar. Nós temos certeza. Queremos interceder pelos nossos irmãos lá no sul do Brasil. Tenha misericórdia. O Senhor possa estender suas mãos para abençoá-los. Desde já, recebe a nossa gratidão e nós pedimos que o Senhor nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa, e aplica a tua palavra ao nosso coração. É o que nós te pedimos mais uma vez agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, igreja. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.